Boa noite a todos. Vamos agradecer, né, ao Cristiano aí pelo estudo do Evangelho, refletir sobre tudo, pensar bastante sobre as nossas necessidades de preparação para viver, para continuar vivendo, mesmo depois que o corpo morrer, né? A ideia é essa. E continuar buscando aprendizado, contando com as bênçãos de Jesus sempre. Bom, hoje a gente está na questão 48 do Livro dos Espíritos. Nessa questão 48, que ainda está falando sobre a formação dos seres vivos, ele pergunta que podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos sobre a Terra? Podemos? Não, né? A resposta é sim, não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Todos os vossos cálculos são quiméricos em relação a isso. Aí tem um livro aqui que chama Elucidário da Evolução em Dois Mundos. O Evolução em Dois Mundos é um dos livros do André Luiz, da série André Luiz. E é um dos livros, assim, considerados os mais difíceis de ser lido, porque ele é extremamente científico, né? Ele traz só assuntos relacionados muito mais com a ciência em todos os aspectos, mas trata mais da evolução, né? E pega a evolução de uma forma abrangente em todos os sentidos. Nesse livro, tem tanta palavra difícil, que aí um cidadão aqui, o José Marques Mesquita, resolveu criar um Elucidário da Evolução em Dois Mundos, que é um dicionário sobre o livro, para explicar as palavras que tem lá, que tem em algum dicionário aí, não tem também não, as palavras que tem lá no livro não. Então tem que ser um especial mesmo. Nesse livro aqui na página 280, ele colocou sobre a idade da Terra. E pôs o seguinte assim, idade da Terra, colocou entre parênteses, tempo de duração discutível e sujeito a revisões. Dividiu em 4 eras. Então, são 4 eras, são 19 períodos, que nessa divisão aqui, que não é absoluta também, como não é absoluta a divisão do Moisés lá, do Moisés na Gênesis, né? Em 6 dias, formação em 6 dias. Então, se considerar a formação em períodos, aí vai coincidir com isso aqui. A ideia é exatamente essa. Não fixar em períodos fixos, nem em tempo específico, como foi dividido lá em 6 dias, que ficou parecendo de 24 horas, mas ver que houve realmente divisão em períodos por causa da formação de tudo de uma forma gradativa. Então, cada formação teve um tempo. Ele fala aqui da era arqueozoica, que durou 4 bilhões de anos. Essa era foi dividida em 3 períodos: o azoico, o arqueano, algonquiano. Sabe, palavra só super simples, né? Todo mundo conhece assim, com certeza todo mundo já ouviu falar isso, né? Pois é. Ele fala o seguinte, se essa era durou 4 bilhões de anos, ela foi dividida em 3 períodos, e o azoico é o período pré-cambriano inferior, que fala da formação e consolidação do planeta, crosta, oceanos, rochas magmáticas e sem vida. Depois, no arqueano, ele fala o período pré-cambriano, é o médio. Depois ele fala do algonquiano, até para ler é difícil, que é o pré-cambriano superior. Aí tem existência de vida, algas e invertebrados, primeiros fósseis. Então está mais ou menos dentro daquela sequência, né? A Terra, a organização física, depois começa a vida, né? Que são lá a vida vegetal naturalmente, e vai continuando. Aí entra na era
Paleozoica. Todo mundo já fala também nessa era, né? Paleozoica. Quem estudou ciências, né? No meu tempo era ciência geral, eles falavam sobre essas coisas, não falavam? Antigamente? Pois é. Antigamente, eu só eu que sou antigo aqui, né? Então, era paleozoica. É a paleozoica primária. Durou 250 milhões de anos. Aí tem o período Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Permiano. Eu estou lendo isso para vocês verem como é que a coisa é complexa. Depois tem o período a era, né? Era Mesozoica. 130 milhões de anos. Então tem os períodos Triássico, Jurássico, Cretáceo. O Cretáceo é o período da extinção dos dinossauros, os primeiros primatas, primeiras plantas com flores angiospermas, ele colocou entre aspas. Depois vem a era Cenozoica, terciária. Dura 70 milhões de anos. Vai diminuindo também o tempo, né? Nessa era tem 2, 4, 5, 6, 7 períodos. Paleogeno, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno. E aí entra a era quaternária. É nessa era quaternária que surge o homem. Esse período, essa era cenozoica, ela durou 70 milhões de anos. Então, se ela durou 70 milhões de anos, do tempo que ela surgiu até os nossos dias, poderíamos deduzir que o homem foi criado em torno começou a ficar mais próximo em torno de 70 milhões de anos atrás. Mas poderia ser menos, poderia ser mais. Por isso que é difícil dar um valor objetivo, assim, um valor mais direto, né? E isso não vai fazer diferença nenhuma para nós também não, né? Se a gente souber que foi 60, 40, 50, 30, não vai fazer diferença nenhuma. Aliás, vai complicar, né? A gente fazendo 70, a gente está achando ruim, imagina fazer 70 milhões de anos. Ah, tem 70 milhões de anos que eu estou na Terra, que eu nasci. O Raul Seixas falou que nasceu há 10 mil anos atrás, né? Já é muito, né? Eu imagino 70 milhões de anos atrás. Então, aí vem essa última, ou seja, o atual agora é o Eloceno. Então, como eu disse, 4 eras, 19 períodos. A conta que eu fiz aqui deu 4 bilhões 450 milhões de anos, desde a origem inicial da Terra. Certo? Daí... interessante disso, quando Kardec escreveu a codificação, os números realmente eram primeiro eram chutados. Mas hoje, a ciência já chega disso aí. O número hoje da ciência é 4 bilhões e meio de anos, a idade da Terra. Então vai aproximando muito dessas exatamente. Coisas. 4 bilhões, aqui está 4 bilhões e 450 milhões. Está bem, né? Está bem razoável, né? Aí, vem aqui a Gênesis. Na Gênesis do Kardec, aqui no capítulo 20, capítulo 10 da Gênesis do Kardec, a partir do item 26, aí ele vai falar do homem, né? O que a gente está falando aqui é do homem. Podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos sobre a Terra? Aí ele fala assim, do ponto de vista corporal e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, da qual não difere senão por alguns detalhes da forma exterior. Quanto ao mais, tem a mesma composição química que os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções, os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção e de reprodução.
nasce, vive, morre nas mesmas condições e com a morte de seu corpo se decompõe como o de tudo quanto vive. Não há em seu sangue, sua carne, seus ossos, um átomo diferente dos que se encontram nos corpos dos animais. Como esses, ao morrer, ele entrega à terra o hidrogênio, o oxigênio, o azoto e o carbono, que estavam combinados para formar, e vão, por meio de novas combinações, formar novos corpos minerais, vegetais e animais. A analogia é tão grande que as funções orgânicas do homem são estudadas em certos animais quando as experiências não possam ser feitas nele mesmo. Isso a gente já sabe, né? Que tem uma série de animais que são usados para fazer experiências que vão servir depois para tratamento do homem. Isso aí já é bem comum, né? Eu vou ler tudo aqui, que eu achei muito interessante isso aqui. Ele fala assim: na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bímanos. Imediatamente abaixo dele, vêm os quadrúmenos, animais de 4 mãos, ou macacos, dos quais alguns, como o orangotango, o chimpanzé, o mono, têm certas semelhanças com o homem. A tal ponto que por muito tempo foram designados como homens da floresta. Tal como o homem, caminham eretos, servem-se de paus, constroem cabanas e levam seus alimentos à boca com a mão, o que são sinais característicos. Por pouco que se observe a escala dos seres vivos, do ponto de vista do seu organismo, reconhece-se que desde o líquen até a árvore e do zoófito ao homem, há uma cadeia que se eleva por graus, sem solução de continuidade e da qual todos os elos têm um ponto de contato com o elo precedente. É a evolução, né? Seguindo passo a passo a série dos seres, dir-se-ia que cada espécie imediatamente... Vou ler uma coisa aqui. Seguindo passo a passo a série dos seres, dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Isso aqui é um pouco diferente da evolução do Darwin, porque ele fala da evolução das espécies, mas dentro da própria espécie. Ele não fala da passagem de uma para outra, né? Então, mas dentro da mesma espécie acontece isso também. Tem as espécies aperfeiçoadas. Então, o que muda o jeito do corpo, a formação do corpo físico, né? Por isso que é diferente. Se você vai olhar um lobo e um cachorro, por exemplo, você vai ter uma série de semelhanças, né? Mas o que importa para nós, em termos de evolução, é o princípio inteligente. Porque eles têm esses animais que estão dentro da mesma espécie e que vão mudando de uma para outra, eles vão adotando características específicas daquele dentro da espécie, mas no grupo que ele está agora. Então, eles têm comportamentos específicos. Os que estão em espécies diferentes, fica mais claro isso ainda. Então, os peixes, por exemplo, eles têm os mesmos comportamentos dentro de cada espécie, cada grupo de peixe, certo? Os animais têm a manifestação dos instintos deles é de maneira diferente também, os outros animais todos, né? Você vê a onça, vê a girafa, vê o tigre, o macaco, cada um vai ter uma diferenciação, né? Aí estou lembrando aqui agora que aquele pastor, o Cláudio, né, o Cláudio Abreu, né? Falou que Adão era inteligente demais, né? Adão. Ele falou que Adão era inteligente demais. Que o Adão entendia essas coisas todas. Ele falou que o Adão foi ele que pôs nome nos bichos tudo.
né? É interessante isso até, né? Foi o Adão que pôs o nome nos bichos, tudo. E ele pôs o nome assim com muito acerto. Por exemplo, ele chamou a vaca de vaca. Aí você olha para a vaca assim, ele falando lá, né? Ela não tem uma carinha de vaca? Agora imagina você chamando a vaca de macaco, né? Ou chamando o macaco de cachorro. Nada a ver. Aí ele fala da sabedoria do Adão, né? E aí nessa história ele conta que como que Deus complicou a vida do Adão. Eu não vou contar por quê. Depois vocês descobrem. Entenderam? Então, mas é interessante isso. Quer dizer, os nomes dos bichos, né? Mas principalmente assim, caracterizando, organizando as espécies todas. E aí, quando a gente vai observar, a gente está no momento agora que tem um lado positivo. Tem, eu diria assim, um fanatismo em relação a ter animal em casa e está gerando processos doentios e difíceis. Apego, aquela coisa doentia mesmo, aquelas paixões doentias mesmo pelos animais e substituindo as pessoas pelos animais, crianças, pessoas em geral, né? Tem gente que está preferindo, eu já ouvi isso algumas vezes, é preferível conviver com animal do que com gente, já ouvi isso algumas vezes, e as pessoas que elas transferem para os animais o seu, quer dizer, o apego aos animais, elas transferem para ele as próprias doenças, as próprias dificuldades. Tipo, a pessoa está num processo depressivo. Ao invés dela se cuidar, se tratar, ela adquire um animal. Ela transfere tudo aquilo para o animal, para essa relação com o animal, porque já estando doente, ela não consegue se relacionar com pessoas. Porque pessoas falam. Porque pessoas do outro lado também adoecem. Doenças às vezes diferenciadas, que passam a não se suportar, passam a não conseguir ter uma relação normal, né? Humana pelo menos. Então, a pessoa escolhe o animal, porque o animal não fala. O animal absorve as energias que circulam no ambiente, especialmente da própria pessoa que irradia e sintoniza, e o animal é um receptor dessa carga energética negativa. Sim. Então, a espiritualidade, ela direciona certas energias para os animais. Sim. Mas aí mantém o apego. Mantém o apego. Então, o problema principal que eu acho é o apego. Por quê? Quando o animal morre, aí vem o surto. E vai aparecer a depressão já bem mais acentuada. Está acontecendo isso muito mais do que a gente imagina. E aí é atribuir tudo à morte do animal. Mas, na verdade, o processo começou, às vezes, antes do animal. E quando ele é retirado de alguma forma, aí a pessoa entra em crise e a coisa complica todinho. Então é preciso a gente ter cuidado com isso. Né? Sim? E uma série de comportamentos começaram a ser tomados como terapia. Sim. Plantas, né? Modificar com apartamento, não estavam colocando mais plantas. Aquela questão da solidão, do isolamento, também, essa questão séria, inclusive, já houve casos de processo de pais negligenciarem o tratamento, cuidado adequado do filho, por falta de recursos ou por ter aplicado recursos no tratamento do animal. Isso. Do animalzinho. Exatamente. Então, gente, nada contra isso. Eu já fui criticado por isso uma vez. Não, a gente tem que falar certas coisas, né? Faz parte, são os ossos do ofício, né? Tem coisa que a gente tem que falar que não vai agradar. Mas é preciso tomar cuidado. Não estou dizendo que não tem que ter animal, não. Porque é a escolha de cada um, é livre-arbítrio de cada um. Mas é preciso criar cuidado para ser uma relação saudável. E isso inclui a relação com animais, com plantas, com pessoas,
qualquer relação nossa, seja com o que for, inclusive conosco mesmo, ela precisa ser saudável. E às vezes, para ser saudável a relação, nós temos que buscar tratamentos nos nossos meios científicos, que é onde nós vamos ter retorno científico das nossas dificuldades, especialmente as dificuldades mentais. Então, se a pessoa está entrando num processo depressivo e ela vai fazer um tratamento psicológico com um terapeuta, um especialista, ele vai dar retorno para ela, vai dar orientação. Se for o caso, vai mandar procurar um psiquiatra que vai acrescentar medicamento para substituir, para recompor, né? Para suprir a necessidade de determinados hormônios que podem fazer falta e levar a pessoa a ter uma série de comportamentos inadequados e que podem gerar uma série de conflitos. Então, é preciso buscar o tratamento antes de transferir para uma outra pessoa, para um animal, para uma planta ou para qualquer coisa externa. É preciso procurar se tratar antes disso. Ter um animalzinho? Ótimo. Ter uma relação com ele? Ótimo. Mas você já viu o livro dos Espíritos na questão 626? O dia que eu vi isso, eu fiquei assim, mais... Não, 696. 95 é o casamento, né? É isso, Débora? É. Qual seria o efeito da abolição do casamento à sociedade humana? 696. 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Qual seria? Retorno aos animais. Retorno à vida animal ou retorno aos animais. O dia que eu li isso aqui com mais atenção, eu falei, gente, não seria isso que está acontecendo com muita gente? Retornando à vida do animal, à vida com o animal, de uma forma doentia, porque não conseguiu manter o casamento, que nesse caso é a união com outras pessoas, não é casamento convencional. Casamento, ou seja, a união permanente entre duas pessoas é contrária à lei da natureza, eles falam que é um avanço, né? Mas na sequência pergunta, e qual seria a consequência da abolição do casamento? Ou seja, dessa união permanente com as pessoas. A volta à vida animal. Entendeu? Então, isso geraria um processo acentuadamente doentio e que poderia gerar crises muito piores. O ideal, então, está entrando em algum tipo de dificuldade mental, de alguma doença, né, chamada de doença mental, ainda que seja leve, procure tratar. Faça o tratamento espiritual, faça o tratamento científico, né, com algum especialista, para conciliar as coisas e se tratar. E quando for ter uma relação com bicho, com flor, com tudo, seja uma relação para curtir isso numa boa, sem apego. Né? Sim, Marina. A gente vê que a sociedade, no mundo todo, né, hoje já passa por um esclarecimento com relação a essas relações. Então, assim, eu acho que o progresso que o mundo passa, ele nos ensina isso, e assim, muitas pessoas já trazem nesse momento esse instinto, né, de querer realmente trabalhar esses cuidados. A gente vê mesmo que pode chegar um momento que nós, nas nossas reencarnações, a gente encontrando com tantos desafetos do passado e ainda sem se reclamar bastante, né? Nessas dificuldades, as pessoas que já vieram prontas com sentimentos, querendo trabalhar isso, a sede de trabalhar isso, ele encontra na relação com o animal a necessidade de fazer brotar aquele sentimento que ela já veio. A gente conhece tanta gente que passa por essa realidade, porque existe na minha rua uma senhora e ela cuida dos animais da rua. Entendeu? Então, assim, onde ela sai na rua, os animais saem da dela, os cachorros saem da dela. Aí até algumas pessoas ajudam com ração, ajudam com cachorro. Estou ligado. Existem outras pessoas que levam para o quintal, que é um quintal grande, e deixam vários animais ali e cuidam. Eu acho que acaba sendo um momento que nós passamos de uma necessidade de fazer aquela doação que nós já somos capazes
num momento desse, né? Então, eu acho que existem as fases de cada um de nós naquilo que aqui já está resgatando em si, que é uma construção do melhor sentimento em nós com relação ao próximo. Nesse caso, o próximo é o cachorro, o próximo é o gato. Mas ela vai na evolução que vai abordar tudo aquilo envolvendo o outro ser, né? Semelhante. Isso. A questão é o tipo de relação que a pessoa tem, a questão da dependência, a relação emocional. Né? Porque, de repente, uma pessoa tem uma relação física para cuidar do semelhante. A gente tem orientações, inclusive, para cuidar dos animais, porque eles são os nossos irmãos inferiores. Eles precisam dos nossos cuidados. Então, tem pessoas que cuidam do outro fisicamente, sem o envolvimento emocional doentio. Né? É o ideal. A questão que gera cuidado é quando a pessoa, ou quando a relação começa a adoecer, né? Que vai gerar uma série de consequências. Bom, mas aí, voltando aqui, ele fala assim, embora isso fira o orgulho, o seu orgulho, o homem deve se resignar a ver em seu corpo material o último elo da animalidade sobre a terra. O inexorável argumento dos fatos aí está, e será em vão levantar protestos contra tal situação. Porém, quanto mais o corpo diminui de valor a seus olhos, mais o princípio espiritual ganha importância. Se o primeiro o nivela com os brutos, o segundo o eleva a uma altura incomensurável. Vemos o círculo onde o animal se detém. Não vemos o limite que possa alcançar o espírito do homem. Então, dentro dessa cadeia aí, o último elo para nós está lá no animal. Então, lá fechou um ciclo. O princípio inteligente vai precisar de um corpo mais aperfeiçoado, melhorado, em relação ao último animal, o animal mais evoluído, no caso, mais aperfeiçoado. Aí lá no livro, lá, o Caminho da Luz, o Emmanuel fala do trabalho que a espiritualidade superior tem para fazer um aperfeiçoamento dos corpos nessa fase inicial. Certo? Então, vai pegar os que já existem. Aqueles ali já estão testados, já estão trabalhados para o princípio inteligente até a condição animal e racional. Quando ele vai mudar, embora eu já tenha começado a tirar as patinhas do chão, já comece a pegar as coisas com a mão e levar na boca, né? Então isso já é característica humana. Mas ele já começou a treinar isso lá. Mas tem alguns outros detalhes, mesmo o corpo tendo todas as características, tem alguns outros detalhes que vão fazer parte do aperfeiçoamento humano. E isso vem acontecendo dentro da escala de evolução. Isso mostra para nós, dá para a gente entender que se existe realmente esse princípio inteligente em evolução lá, e os animais passando pela evolução, por um aperfeiçoamento, para chegar a um ponto em que a gente vê nos animais características, inclusive de comportamento bem humano, né? De ter falado, não, tem gente que fala, animal também é gente, e tem hora que parece mesmo, né? Elimina os exageros, mas tem hora que parece mesmo, tem hora que o animal se comporta muito parecido, e às vezes melhor, porque o animal, ele é dirigido pelo instinto, então ele tem limites, ele vai ser permitido agir dentro dos limites dele, porque ele não tem livre-arbítrio. Então ele vai ser dirigido pelo plano superior. Então, quando o animal agride alguém, ele foi permitido, lá no André Luiz, lá nos Mensageiros. Tem um caso desse lá, do animal que foi permitido agredir o homem por causa das agressões que o homem fazia a ele. Né? Então, está tudo dentro de uma organização.
E nós estamos dentro desse processo de organização e esse processo todo, aí o André Luiz fala de 1 bilhão e 500 milhões de anos, que deve ser mais ou menos esse número que está aqui, né? Que ele fala que o princípio inteligente levou desde o início até entrar na condição humana. Então aí já... Mas quando foi que entrou na condição humana? Não sei. Ninguém sabe, melhor não arriscar, né? Então quem quiser ver mais alguma coisa aqui, na Gênesis, ele fala assim, no finalzinho, o que ele fala? Bem, o Espiritismo, esta loucura do século XIX, segundo os que querem permanecer na praia terrestre, nos revela todo um mundo de importância muito maior para o homem que a América, pois nem todos os homens vão para a América, como Cristóvão Colombo, né? Mas nem todos os homens vão para a América, ao passo que todos, sem exceção, vão para o mundo dos espíritos, fazendo incessantes travessias de uma região para outra. Chegados ao ponto em que estamos, da Gênese, o materialismo se detém, ao passo que o Espiritismo prossegue suas pesquisas no domínio da Gênese espiritual. Então aí já vai mais milhões de anos para frente, né? E nós estamos aqui. Com quantos anos? Milhão fica fazendo conta, né, João? 70 e pouco tá bom, né, João? Caçam muito número, não. Ah, mas tem um ponto interessante ainda. É como que a Joana de Ângeles definiu o homem. Vocês já viram isso? Eu acho isso bonitinho. A Joana de Ângeles, no livro que chama O Homem Integral, que é o segundo livro da série psicológica da Joana de Ângeles, né? Assim, livros muito, quase igual a Evolução em Dois Mundos. Gente, tem muita coisa difícil ainda para a gente ler, que a gente precisa pegar, encarar, ler pelo menos, mesmo que não entenda nada, para depois a gente voltar estudando. Tem muita coisa. A gente está estudando as cartas do Paulo há algum tempo. O estudo das cartas do Paulo é difícil. Às vezes eu comparo com o Apocalipse ou até com o Evangelho do João, que também é difícil, né? Ou você não acha? O Evangelho do João eu acho difícil, o Apocalipse é difícil. As cartas do Paulo são difíceis de você pegar, ler assim e entender. Tem hora que você lê um capítulo inteiro, nossa, não entendi nada. O pensamento paulino vai muito além daquele espaço, vamos dizer assim, de mentalidade do ser à época. Porque é um espírito já muito bem preparado e ele vai alinhar toda uma construção que ele teve no plano físico com as outras somadas de vidas anteriores para um processo muito à frente. Então, é um grande desafio estudar as cartas de Paulo, porque elas estão desenvolvendo pensamento crístico. Então é complicado você penetrar no pensamento crístico. Paulo, ele dá o pontapé inicial, porque não fecha. Ele está dando uma abertura para que nós prossigamos. Os comentários que o Evandro fala do vídeo, né? O Emmanuel dá umas dicas lá de como você vai interpretar, né? Alguns versículos, né? Mas quando você pega o todo, fica mais complexo ainda. Eu dou graças a Deus quando eu estou lendo um capítulo, aí eu acho um lugar lá que tem um comentário do Emmanuel e falo, opa, esse aqui eu já sei o que eu vou falar. Ele fala do Adão, né? O Adão primeiro e o Adão segundo. Ele faz uma comparação do primeiro Adão, aí abrange muitas questões, mas do segundo Adão, que é a forma que nós chegaremos do ponto de vista físico na Terra, que é Jesus. Ou seja, se você pegar Jesus, nós vamos chegar a uma condição humana no sentido de não atrairmos doenças, porque a mente ela vai estar em
equilíbrio contínuo. Então, essa é a proposta. Só que para chegar a isso, tem a genealogia do Lucas, que é a completa. São 74? Do Lucas são 72. Então, tem a genealogia do Lucas, que vai de Adão até Jesus e de Jesus até Adão. E ali ele vai mostrar exatamente como que é a evolução, né? Passando por todas aquelas gerações. Ele não conta claramente as repetições, né? Mas dá para ter uma ideia. Que aqueles nomes todos que tem na genealogia são gerações que o Espírito vai passando até viajar de Adão a Jesus. Do período inicial da humanidade, nós vamos chegar no Adão aqui. Período inicial da humanidade até a finalização do nosso processo de humanização, que é exatamente com Jesus. Com o que Jesus ensinou. A nota de Kardec dá que essa nota. Isso. A humanidade aspira a chegar ao modelo, ao arquétipo, né? O João de fala arquétipo, Jesus. Mas o Jesus homem, o Jesus físico, não a mente crística. Isso é outra coisa. A gente vai aceitar, né? E entender que tudo isso foi escrito numa linguagem, numa forma de comunicação, que existiam pessoas que viam, na época, desde que foi escrito o Evangelho, que entendiam o que existem outras pessoas que estão muito mais na nossa frente. Né? Nós hoje ainda falamos, lendo 2, 3 vezes, e a gente fala assim, entendi um pouquinho, sabe? Entendi que eu preciso conversar com alguém. Depois, outro dia, outra época, eu volto nisso aqui outra vez. Mas na nossa evolução, quantos, né, se está escrito, que é o livro mais lindo do mundo, né? Ele está sendo escrito para pessoas que verdadeiramente sabem o meio do mundo. Nossa, estão no caminho, né? Estamos no caminho, já estamos dentro. Enquanto a fala de Jesus, eu sou esse negócio de Marcos, Lucas, não sei, ele fala, não ficará uma ovelha desgarrada na presa, ele não está falando desse todo, não, dessa coisa. Sim. De nós. Então, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Inclusive, o entendimento da evolução, o entendimento da ideia de evolução, é isso que vai despertar em nós a esperança de que nós chegaremos em dias melhores, em conclusões melhores, pelos nossos próprios esforços e conhecimentos. Eu estava pensando aqui exatamente isso aí. Gente, tem tanta coisa importante para a gente aprender, para a gente procurar entender, para estudar, para gastar tempo. Porque isso que gasta tempo. Tem dia que você vai fazer um estudo desse aqui, você fica um tempão pesquisando, de repente você até desvia da pesquisa que está fazendo, você vai entrar para outros assuntos que você achou interessante, mas você vai desviar também dos problemas, dos carnês, dos boletos, dessas confusões que o mundo está vivendo aí, você vai acabar viajando para dentro dos livros aqui, vai descobrir um monte de coisa interessante. Que quando você voltar do livro, você pode voltar com uma outra visão, que é a visão definitiva que nós vamos atingir quando esses conhecimentos passarem a ser definitivos para nós, interiorizados. Entendeu? Então, isso é a evolução. Quando nós atingirmos essa condição das ovelhas, que ele falou que é só símbolo, nós estaremos numa mesma condição de aceitação do conhecimento, da orientação do pastor, faremos parte do mesmo rebanho, onde todos estarão em sintonia, e em sintonia com o pastor, que é o líder principal, que no nosso caso é Jesus. Né? Então tem tudo a ver esse simbolismo aí. Tá? Aí o que o Joana de Ângeles fala então aqui do homem integral? Aí ela está falando, homem integral. Fala assim, as enciclopédias definem o homem como um animal racional, moral e social. Mamífero, bípede, bímano, capaz de linguagem articulada, que ocupa o primeiro lugar na escala zoológica, ser humano.
O momento mais eloquente do seu processo evolutivo deu-se quando adquiriu a consciência para discernir o bem do mal, a verdade da impostura, o certo do errado, prosseguindo na marcha ascensional que o conduzirá às culminâncias da angelitude. Eu vou pular um pedacinho aqui que fala dos cientistas aqui, aí vai falar como que cada conhecimento, né, cada escola define. E fala assim, no espiritualismo idealista, o espírito tem a primazia em tudo que se relaciona com o mundo e a vida humana, enquanto que para o materialismo, o espírito não é mais que uma forma de atividade da matéria que em determinada fase de sua evolução, de forma simples para outras mais complexas, adquiriu consciência. Aí ele continua falando até chegar lá no Sócrates e Platão, que eles estabeleceram que o homem era o resultado do ser ou espírito imortal e do não ser, ou sua matéria que, unidos, lhe facultavam o processo de evolução. Aí ele chega em Jesus. Aí fala, Jesus, superando todos os limites do conhecimento, fez-se o biótipo do homem integral, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus, na condição de ser mais perfeito de que se tem notícia. Toda a sua vida é modelar, tornando-se o exemplo a ser seguido para o logo da plenitude de quem deseja libertação real. A filosofia, mediante as suas diversas escolas, tem procurado oferecer ao homem caminhos que o felicitem em contínuas tentativas de interpretar a vida e entendê-la. A psicologia, que inicialmente se confundia com a estrutura filosófica, de passo a passo libertou-se do seu jugo e, buscando estudar a psique, alcançou na atualidade expressão de relevo para a compreensão do homem, dos seus problemas e seus desafios psicológicos. E aí vai, depois vocês leem o livro, né, gente? O Homem Integral, da Joana de Ângeles, é uma série, são só 16 livros, né? Falando de a psicologia de uma maneira, mais uma visão espírita, mas considerando a psicologia também a convencional, a tradicional. Ela fala do Freud, tem uma escolha assim, mais preferencial pelo Jung, mas ela cita todos os mestres da psicologia antiga, né, da inicial, e fala da psicologia atual, dessa que nós estamos precisando trabalhar, relacionando com o momento espiritual que nós estamos vivendo dentro do Espiritismo. Então, acho que vale a pena, quem puder fazer alguma coisa nesse sentido, fazer. Certo? Ok? 49. Vamos ler 49, então vamos acabar com esse assunto aqui hoje. Né? Daí depois nós vamos entrar no Adão. Adão, cara inteligente, Adão, né? Se eu lembrar, se eu tiver coragem, semana que vem eu conto para vocês por que ele falou que Adão... Não é quem quiser procurar e vai achar isso. É interessante. Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente como em sua origem? A resposta é: o princípio das coisas permanece nos segredos de Deus. Certo? O princípio das coisas permanece nos segredos de Deus. Mas podemos dizer que os homens, uma vez dispersos sobre a terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação para transmiti-los segundo as leis da reprodução.
O mesmo aconteceu com as demais espécies de seres vivos. Aí nós vimos, algumas espécies desapareceram, outras estão desaparecendo, aos nossos olhos pelo menos, mas há um aperfeiçoamento, há um progresso. E as espécies que estão desaparecendo, certamente elas estão fisicamente passando por um aperfeiçoamento e espiritualmente transmigrando para outras espécies mais avançadas. Então, na medida que a Terra vai avançando, tudo na Terra vai progredindo. É o que diz o Evangelho aqui, inclusive segundo o Espiritismo. Tudo progride. Progride fisicamente, progride espiritualmente. Se nós não buscarmos o progresso, hoje, em especial, através do conhecimento, do desenvolvimento da cultura, nós vamos ficar para trás. Então, cada um procurando progredir de acordo com as suas condições. Não tem que comparar com ninguém. Não tem que... O nosso modelo é Jesus. Mas nós não vamos querer nos comparar com Jesus aqui, hoje, agora. Nós temos Jesus como a nossa meta de evolução, certo? Ele é o nosso guia e o nosso modelo. Como nosso guia, ele está nos orientando qual o caminho mais correto para seguir para chegar até o ponto que ele chegou. Ele não diz que tem que chegar sem seguir esse caminho e sem seguir a orientação que ele deixou. Então, o guia, ele vai dar orientação para que nós sigamos seguramente até o objetivo. Mas é preciso seguir a orientação. A orientação é o Evangelho. Está nos Evangelhos, né? Nos 4 que resumem em um só. Então, precisamos estudar o Evangelho de Jesus. À luz da doutrina espírita, para quem é espírita. Porque à luz da doutrina espírita, nós teremos explicações melhores, mais claras, para nós que conseguimos aceitar essa explicação da doutrina. Não significa que é a melhor em relação às outras. É a melhor para nós. A questão de certo e errado, do que deve e o que não deve, é de cada um. Certo e errado é individual. Coletivamente é relativo. Então, eu preciso ter noção do que é certo e errado, baseado no que eu aprendi e estou aprendendo. Certo? Mas as outras pessoas, cada uma vai ter a sua visão, o seu conceito de certo e errado. Então, quando junta tudo isso num coletivo, você terá uma série de visões diferenciadas, contraditórias na maioria das vezes. Tão certo ou tão errado? É relativo. Então, eu não posso dizer que está todo mundo certo, nem que está todo mundo errado. Eu posso dizer que alguns estão certos em alguns aspectos e outros estão certos em alguns outros aspectos. Que alguns estamos errados em alguns e outros em outros. Mas eu não posso apontar o dedo para ninguém dizer esse está certo e esse está errado. Por quê? A minha preocupação agora precisa ser comigo, com o meu conceito de certo e errado, para que eu viva melhor a minha vida e construa melhor a minha evolução. Ao fazer isso, nós estaremos dando exemplos para os outros que ainda não entenderam o conceito de certo e errado. E aí cada um é que vai avaliar e tirar as próprias conclusões. Foi exatamente isso que Jesus deixou. Ele não apontou para isso aqui que você vai fazer é certo, isso aqui está errado. Não, ele deixou o conceito, deixou a orientação. Segue. Entendeu? Segue. Não entendeu? Segue do jeito que entendeu, porque a experiência vai ajudar a aperfeiçoar. Certo? Obrigado a todos. Jesus ilumina todos nós. Vamos fazer a prece, né, de finalização e agradecimento, pedindo a Ele que esteja conosco sempre. Jesus amigo,
estamos mais uma vez agradecendo a existência deste cantinho, desse lugar, onde nós podemos nos reunir com tranquilidade, com conforto, para estudar o Teu Evangelho através da doutrina espírita, com liberdade de expressão, com liberdade de busca do esclarecimento, com liberdade para nos reunir e fazer aquilo que é adequado ao nosso aprendizado, à nossa evolução, à construção da felicidade de todos nós. O agradecimento de Jesus se transforma em um compromisso que todos vamos assumindo. Quando quisermos realmente agradecer, que possamos agradecer com atitudes, que possamos agradecer fazendo algo que possa edificar este Evangelho que estamos aprendendo, esta doutrina que nos esclarece e edificar a nós mesmos pelo comportamento transformado no bem. Agradecemos aos amigos espirituais que estão sempre conosco, nos orientando, nos incluindo, nos conduzindo da melhor maneira possível, sem ferir o nosso livre-arbítrio. Mas estão conosco, nos apoiando, rindo de nós, provavelmente às vezes, mas nos levando muito seriamente ao caminho da evolução espiritual. Que o Teu amor nos envolva e que possamos todos receber as Tuas bênçãos, agora e sempre. Que assim seja.